Graça e paz de Cristo, irmãos queridos. Tenho uma palavra para os vossos corações, que fica lá em Marcos 11, a partir do versículo 12, que fala sobre a figueira seca, a purificação do templo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos queridos, peço que os irmãos façam a obra junto comigo. Dê seu like, ative seu sininho de notificação e também comente, dê um amém, dê um glória a Deus para Jesus, não é para mim não. Eu não sou nada, só estou passando o recado de Deus para nossos corações, amém? Então, mais quem faz somos nós, a diferença quem faz somos nós, a glória é de Deus, não é minha, não é dos irmãos, mas é simplesmente de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Fala assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Teve fome. Quem teve fome? Jesus, né? Jesus teve fome. E vendo longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se naquela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus, então. Ele sentiu fome, viu uma figueira e, chegando lá, a figueira estava muito bonita, né? Mas não era tempo de figos. Amém? Como é que ele vai achar uma fruta se não está no tempo dela, né? Nós vamos achar uma fruta, vamos comer da fruta sem estar no tempo, né? Amém? Glória a Deus. Pois é o que a palavra está nos dizendo, né? Que nós temos fome, temos vontade de receber de Deus os nossos frutos, ter a colheita daquilo que plantamos, mas se ainda não é o tempo, nós não vamos ter aqueles frutos agora, amém? Mas que nós vamos perseverar regando a nossa árvore, né? A nossa figueira, a nossa macieira, o que você plantar, tem que ir regando, né? Que é para esperar o tempo da colheita, dos frutos estarem bons, né? Ter frutos para colher e comer do fruto que vós plantou, né? Que nós colhemos. Amém? Glória a Deus. Então, e Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jesus. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Amém, glória a Deus, né? Então, Jesus, ele não se zangou porque não achou fruto na figueira, né? Ele se zangou, se irou quando chegou no templo, que viu que na casa que Deus mandou fazer, edificar para a oração, né? Para abençoar o povo de Deus, estava acontecendo o quê? Não era mais uma casa de oração nem de adoração, era uma casa de vendas, de compras e vendas, né? Um comércio. Amém?
Amém ou misericórdia? Misericórdia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus chegou na casa do Pai, do nosso Pai Celestial, e achou um comércio. E trazendo essa palavra todinha para o dia de hoje, né? Nós temos o que nas igrejas? Na maioria das igrejas. Tem comércio de comida, de bebidas, porque a bebida não é só a bebida de álcool, né? Tem a bebida de suco, água, né? Refrigerante. Tem esse comércio, roupas. E isso não é para estar dentro das igrejas, do templo de Deus, né? De oração. Esse comércio a gente faz fora, não dentro da casa do Senhor. Então, Jesus se irou quando viu essa situação dentro da casa dele. E até hoje as pessoas ainda como é que se diz? Ainda não se converteram e não se convenceram disso, né? Que Jesus não quer o comércio dentro da casa dele, do templo do Pai dele, do templo do nosso Pai, né? A casa é de adoração, é de oração. A casa do Senhor é para nós irmos adorar, buscar a Deus, clamar, Abba Pai. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E desse jeito acontece hoje em dia, né? No nosso tempo, na nossa plantação, na nossa colheita, nós queremos colher os frutos antes da hora. Sem ter fruto, nós queremos comer do fruto, que a gente ainda... Tem gente que quer comer do fruto que nem plantou, né? Nem regou, nem cuidou, né? Do plantio e tá querendo comer daquele fruto. Amém? Que outros plantam, que outros regam, que outros zelam com tanto amor. Aí vem uma raposa. A raposa não come fruto, né? A raposa come a galinha, mas também faz parte, né? Muita gente cria, né? Seus animaizinhos dentro de sua casa para eles mesmos comerem ou para venderem, negociar. Mas vem aí a raposa e quer comer da criação das pessoas. E bem assim é na nossa vida, né? Nós plantamos aliança com Deus, nós plantamos fé, nós plantamos dias e noites orando, jejuando, clamando o nome de Jesus. Passamos noites e noites sem dormir, na guerra espiritual, tendo depressão, tendo ansiedade, tendo essas enfermidades, né? Tendo angústias infernais dentro dos nossos corações, das nossas mentes, tendo essas pelejas terríveis, para na hora de vir a colheita, querer vir um que nunca nem orou, nunca nem ajoelhou direito para chamar, para clamar o nome de Jesus, para assim chamar a face de Deus e ver Deus em sua mente, em seu coração, para chegar e querer colher, né, da nossa colheita, do nosso fruto, que foi regado com tanto perseverança, com tanto amor, com tanta humildade, com tanta fé. Amém, irmãos? É desse jeito em todo lugar. Nós temos que vigiar e orar e clamar a Jesus. Jesus, ele fez isso, ele sabia que naquela figueira não tinha frutos.
Ele sabia que aquela figueira não era tempo de ter frutos e ela estava só no tempo das folhagens, né? Das folhas de enramar, né? Com folhas e com os botãozinhos, né? As sementinhas do fruto, mas ainda não tinha fruto, porque ainda não era tempo. Jesus sabia disso. Mas ele fez isso para nos dar o exemplo, né? Para nos ensinar, né? Ele disse que nunca mais ninguém comesse daquela árvore, fruto daquela árvore, porque não era uma árvore também que podia dar fruto, né? Talvez ela tivesse ali, era uma árvore, era uma fruteira daquelas braba, né? Porque tem o joio e tem o trigo, né? Tem a erva daninha e a erva do campo. Então, talvez essa figueira fosse uma erva daninha, né? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus não vai amaldiçoar uma vara, uma árvore boa, que dá bons frutos. Amém? Ele vai abençoar mais ainda e vai dizer que ela vai dar frutos e frutos com abundância. Certamente aquela figueira que estava ali na frente era uma figueira braba, que só era bonita por fora, um sepulcro caiado, como muitas de nós, né? Muita gente é muito bonito por fora, né? Mas por dentro é como Jesus diz na palavra, é vazio. Não tem a semente de Deus dentro do coração. Só tem de boca para fora, mas o coração é cheio de vento. Amém. E glória a Deus, porque vazio de Deus e cheio de vento, porque não tem uma fé, né? Não tem uma plantação, não tem uma arvorezinha, uma semente boa. Amém. E glória a Deus. Aqui então, cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinavam, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covios de ladrões. A palavra do Senhor, ela é viva e é poderosa. Ela é eficaz, ela é construtora. Ela é presente em todos os tempos. Ela é atualizada. Hoje é a mesma coisa que está escrita aqui. Jesus, se ele tivesse aqui em carne e osso, para ele dizer assim novamente, ele falava a mesma coisa, ele fazia do mesmo jeito, ele entrava nos templos e virava as mesas e falava da mesma forma, porque a maioria das casas, dos templos de Deus estão, infelizmente, nessa situação, que nós não podemos chamar de casa de oração, mas sim covios. Covios quer dizer o quê? Covios de ladrões. Quer dizer que a casa está cheia de raposas, né? De aves de rapinas. Eita, louvado seja o nome de Jesus, amém, glória a Deus. E é desse jeito, não só a casa de Deus, mas também muitos lugares, né? Muitos lares estão assim, pervertidos, por falta de conhecimento.
por falta de conhecer a palavra de Deus, por falta de conhecer o amor de Cristo por nós. Amém, glória a Deus. As pessoas estão indo para a igreja, a maioria não vai para buscar Deus, não. A maioria vai para disputar cargos, disputar bênçãos, disputar até lugar para sentar. Tem gente que disputa. Mas Deus ainda habita em alguns, né? Em alguns de nós todos, digo do povo lá da igreja, das igrejas, né? Aliás, de todos nós, porque nós é que somos a igreja de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso nós temos que abrir o nosso coração para ouvir a palavra e pegar para nós o que é bom da palavra. Todo ensinamento é bom. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de ser incrédulo. Vos libertará de ir para a igreja, buscar coisas que não é do Senhor. Vos libertará dos caminhos errados. Vos libertará de adorar, buscar deuses, né? Deuses são santos que não é Deus. Amém? E glória a Deus. São coisas que a gente idolatra. Então, nós temos que deixar a idolatria por coisas, por pessoas, por santos. Nós temos que adorar a Deus e amar uns aos outros. E amar o que nós conquistamos. Mas adorar só a Deus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? E glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, é esse que nós temos que adorar, buscar e clamar. Abba Pai, o socorro de Deus para nossas vidas, nossos lares, nossas igrejas, que é os templos de Deus. Para nossos corações se encher mais e mais de misericórdia, de amor, de paz de Cristo Jesus. Para que possamos alcançar a graça de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E é assim que nós temos que andar, de mão dadas com o Senhor, todo momento. Porque dele dependemos dele para todas as coisas, todas as coisas. Se você quer ser um dependente de Deus, conheça ele e saiba do poder dele. Amém? Porque às vezes a gente só quer Deus naquele momento que a gente precisa de algo mais a mais, uma coisa mais especial, né? Porque as outras coisas a gente pensa que nós somos capazes e nós podemos. Mas a palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Por quê? Porque ele é quem pode todas as coisas em nós, por nós e sobre nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não rejeite a palavra do Senhor. Não rejeite Jesus, porque Jesus, ele é a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele diz que ele é tudo, 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 sem limites, sem fronteiras. Amém? E glória a Deus. E louvado seja o nome de Jesus. Vamos buscar mais esse Senhor, esse Pai, esse amigo fiel que dá a vida por nós, deu a vida por nós, né? E hoje ele nos cuida, nos zela através do seu Santo Espírito, porque o Espírito Santo é de Jesus, foi ele que nos enviou para estar aqui conosco hoje. É ele quem está falando esta palavra maravilhosa. É ele quem está dizendo que nos ama e que não nos troca por nada. É ele quem nos edifica todos os dias.
nos constrói, nos reconstrói. Amém, glória a Deus, nos restitui, nos restaura. Se necessário for, até nos ressuscita. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E é esse Senhor que nós temos que amar, buscar, adorar e crer que Ele é capaz de tudo por nós e Ele pode todas as coisas. Amém. Se Ele criou tudo e todos nós, se Ele, na hora que nós clamamos, Ele nos socorre. Na hora que nós pedimos qualquer coisa, se pedirmos com fé, nós recebemos. Então, irmãos queridos, nós vemos o poder de Deus nas pequenas coisas. Amém, glória a Deus. E nas grandes também. Agora, para receber as grandes coisas de Deus, tem que ter fé. Fé e obras. Obras de Deus nas nossas vidas. Amém? Por quê? A fé sem obras de Deus, a Deus, ela é morta. Ela não é uma fé restituída de bênçãos, né? Porque a fé, para ela ser restituída, para ela ser recheada de bênçãos, de força, de milagres, do sobrenatural de Deus, ela tem que estar cheia de obras, amém? Obras de compaixão, de misericórdia, de entrega, glória a Deus e aleluias, de amor, de bênçãos. Amém? Nós temos que ser bênçãos e abençoadores para termos os milagres de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos queridos. Vamos ter mais fé, vamos ter mais entrega, mais amor. Primeiramente, amor com Deus, né? Com os céus, com o nosso trono, que é dentro dos nossos corações, para entregar a Deus, para que Ele seja o que senta no trono de nossos corações e que manda e comanda nossas vidas, né? E nossos lares. Não deixe que o inimigo das nossas almas coloque coisas ruins na sua mente. Não deixe o espírito das doenças, das enfermidades, das maldades entrar dentro da sua casa, do seu coração, dentro do seu lar, no meio da sua família. Por isso, a gente combate isso com oração, vigilância, né? Vigiai e orai, clamai a Jesus, que acampe os seus anjos ao redor da sua família, da sua casa. Clamai a Jesus a misericórdia dele sobre sua saúde, sobre suas forças. Clamai a Jesus a misericórdia dele sobre todas as coisas da sua vida, porque ele nos ouve, ele está conosco na hora que dobramos nossos joelhos, que agradecemos, começamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo que você desejar. Eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Amém, glória a Deus, porque é Ele. É Ele, tudo é Ele. Nós primeiro temos que amar Ele e depois amar o nosso próximo, como nós nos amamos. Amém? Cuidai do seu próximo, como cuida de ti mesmo. Amém? Às vezes a gente quer até exagerar, né? Quer cuidar mais do próximo do que de nós, mas não pode. Primeiro nós temos que nos cuidar, nos amar, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos, amém? Glória a Deus. E amar
ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força. Porque quando nós amamos a Deus, nós cremos que Ele é Deus, poder, honra e glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É esse que é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória e os louvores. Amém? E a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É isso aí, ó. Quando nós temos adversários que lutam, pelejam contra nossas vidas, é porque eles têm medo do que tem em nós. Eles têm medo porque sabem que nós orando, vigiando, glorificando o nome do Senhor, o Senhor é conosco. O Senhor não abandona os seus filhos. O Senhor não deixa os seus filhos pelejar só. O Senhor está conosco em todo momento. Glória a Deus e aleluias. Glorifique a Deus, busque a Deus, não deixe nenhum dia de adorar o seu Pai, de buscar em oração, em clamor, em súplica, em humilhação, porque Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória de nossos corações. Ele é digno de toda a adoração de nossos corações, de nossos lábios, de nossos olhos, porque Ele era, Ele é e Ele sempre será o Rei da Glória, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo de todo momento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Busca o teu Pai, que Ele está esperando, e esperando de braços abertos para acolhê-los. Amém? Glória a Deus. É esse que é o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho, é nessa verdade e nessa vida que nós temos que andar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus e aleluias. Que fiquem todos nós com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.